O avanço mundial do neonazismo chega ao Brasil. As provas estão num relatório divulgado por uma universidade de Israel. O estudo mostra que São Paulo tem a maior concentração de extremistas e que o Paraguai é uma porta de entrada para o movimento. As 92 páginas do relatório elaborado pela Universidade de Tel Aviv revelam que no ano passado o Brasil despontou como um dos principais focos de crescimento do neonazismo do mundo. O documento aponta a cidade de Onerral, no Paraguai, como exportadora de neonazistas para 6 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. O relatório da Universidade de Tel Aviv sustenta que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados de maior concentração de neonazistas de todo o país e, por isso mesmo, os principais centros irradiadores da intolerância racial. Ainda segundo o documento, a falta de esperança, o desemprego e a crise econômica por que o país passa são os motivos que estariam levando os jovens brasileiros neonazistas a buscar em negros e judeus a culpa por essa situação. Aqui em São Paulo, quem domina são os skinheads, ou white power, o poder branco, que, entre outras coisas, tem divulgado a ideia de que o Holocausto não passou de uma farsa. Para quem viveu os horrores do que os neonazistas agora querem chamar de farsa, o momento é de muita preocupação. 6 décadas atrás, chegou ao poder um homem, Adolf Hitler, que surgiu de nada e conseguiu transformar um povo mais civilizado naquela época, que era o povo alemão, num bando de gado que o seguiu cegamente até a sua própria desgraça. Mas quem e como são estes neonazistas brasileiros? Nós entendemos que o nacionalismo é o amor à nação, o amor à pátria em que a gente nasceu. Sem ganância, sem judeocracia. Não se sabe ao certo quantos eles são. Há quem diga que já ultrapassem os 10 mil em todo o país. Estão divididos em facções, como os arqui-inimigos carecas e skinheads ou white power. Rivais ou não, alguns pontos eles têm em comum. São jovens, a maioria trabalhadores que moram no subúrbio, se dizem nacionalistas, usam coturnos e roupas que lembram uniformes militares, têm a cabeça raspada e tatuagens pelo corpo musculoso. Para se tornar um careca ou skinhead, é preciso, antes de mais nada, passar por uma prova de coragem, o que eles chamam de batismo. Boa parte deles tem em Adolf Hitler o grande ídolo. Todos alimentam ódio por homossexuais, nordestinos, negros e estrangeiros, principalmente judeus. E, infelizmente, racismo e discriminação não são uma exclusividade dos neonazistas brasileiros. O homem que comanda a máquina de propaganda nazista no mundo. Ele tem um programa de TV e chega a produzir um jornal em português só para distribuição no Brasil. Gary Lau, esse homem de terno e gravata, não gosta de chamar a atenção, nem deve. Ele é responsável por um tipo de negócio que envergonha as pessoas que moram nesse lugar. É porque daqui, da cidadezinha de Lincoln, estado de Nebraska, no coração dos Estados Unidos, sai quase toda a propaganda nazista que se espalha pelo mundo inteiro. São jornais, livros e revistas, bandeiras, camisetas, emblemas de lapela. São artigos que pregam a discriminação racial e a intolerância. Essa propaganda é proibida por lei em países como a Alemanha, por exemplo, onde a aventura nazista de Adolf Hitler provocou milhões de mortes. Dentro dos Estados Unidos, no entanto, o que ele faz é algo protegido pela primeira emenda da Constituição americana, que garante liberdade de expressão. Ele usa uma caixa postal para receber as publicações e os artigos preparados por uma rede de simpatizantes em vários estados. Pelo correio também, ele exporta esses artigos para o mundo inteiro. Tudo isso sem infringir lei nenhuma.
Nem todos os moradores de Lincoln sabem da existência dele. Essa moça, por exemplo, não sabia e fica revoltada com o fato dele usar uma agência dos Correios para distribuir propaganda nazista. Esse outro morador diz que leu no jornal local um artigo sobre o nazista de Lincoln. Infelizmente, é o preço que nós temos que pagar pela nossa liberdade de expressão, ele comenta. Eu só espero que esse nazista faça alguma besteira e vá para a cadeia por outros motivos. O desprezo dos moradores da cidade não tem diminuído a atividade de Gary Lau. Além da propaganda que distribui pelo correio há vários anos, agora ele faz a introdução de um programa nazista na TV que é apresentado na Flórida. Here's our program. Thank you. White Power. Nazism, National Socialism is based on race. Uma das últimas edições do programa mostrou com orgulho um bando de neonazistas croatas infiltrado nos combates da antiga Iugoslávia. Os capacetes, eles desenharam à mão SS, o símbolo das divisões mais temidas de Hitler. Para Gary Lau, um homem que homenageia Hitler até no tipo de bigode que usa, as imagens mais terríveis do nazismo, os campos de concentração onde milhões de pessoas morreram, não produzem nenhuma emoção. There was no systematic attempt to exterminate the Jews. It is Allied propaganda. Tudo isso é propaganda dos aliados, ele diz. Não houve uma tentativa sistemática de eliminar os judeus. Além disso, ele completa, ninguém quer saber o que aconteceu na Alemanha 50 anos atrás. Ingleses, franceses, poloneses, russos, alemães, brasileiros, americanos morreram na Segunda Guerra Mundial por causa de Hitler. O senhor nega isso? As far as Brazilians dying. Países como os Estados Unidos e o Brasil não tinham nada que entrar na Segunda Guerra Mundial, ele diz. Acabaram servindo de bucha de canhão numa guerra que era só europeia. Como é que o senhor espera que alguém aceite uma filosofia como a sua, em que uma raça é superior, tem mais direitos do que as outras? We're only interested in the survival of the white race. Nós estamos interessados na sobrevivência da raça branca, ele diz. Se os negros ou os asiáticos querem ter as culturas deles e as civilizações deles, nós não temos nada contra. Só não queremos essas civilizações perto da nossa. O espaço para os brancos na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália está sendo ameaçado por invasões massivas de imigrantes não brancos. A raça branca está em perigo de extinção. Gary Lau não está interessado apenas na Europa e nos Estados Unidos. Ele já está espalhando propaganda racista no Brasil. O último produto dele é o jornal nazista publicado em português. Lau diz que a publicação é feita a pedido de simpatizantes nazistas brasileiros. Onde é que estão os nazistas no Brasil? Well, we don't, of course, give out names, addresses, this type of thing. Eu não vou dar nomes e endereços, mas pelo que sei, eles estão concentrados nos estados do Sul, em áreas que têm mais tradição europeia. E o que o nazismo poderia vir a significar no Brasil no futuro? Based upon the letters I received. De acordo com as cartas que recebo de companheiros brasileiros, diz Lau, as áreas do sul do país, que têm tradição europeia, deveriam se separar do resto do Brasil, das áreas não brancas, e deveriam formar um governo independente. Essa seria a melhor solução, tanto no plano econômico quanto no plano racial. Os nazistas brasileiros, ele completa, acreditam que os estados não brancos atrasam o desenvolvimento do país. Juntos somos fortes, diz a manchete do jornal que vem da cidade de Lincoln, em Nebraska, Estados Unidos. Remetente, Gary Lau. O jornal é parte de um lote de propaganda nazista apreendida pela Polícia Federal em São Paulo. A ação da polícia foi o troco à manifestação de ódio racial promovida por uma tropa de skinheads no Centro de Tradições Nordestinas há 1 ano e meio. Mas só agora fica claro o elo que existe entre neonazistas brasileiros e o líder americano. Um dos papéis apreendidos relaciona novos e velhos inimigos. Comunistas, judeus, homossexuais e nordestinos são seres inferiores, diz o texto. O poder branco é o único caminho na direção da raça pura. Conceito que tem um representante à altura em Santa Catarina. Colonizada por alemães no século passado, Blumenau ainda preserva as lembranças dos imigrantes. Localizada no Vale do Itajaí, a 140 quilômetros de Florianópolis,
Blumenau também guarda um importante acervo de materiais ligados à história da Alemanha. A suástica do nazismo, por exemplo, está presente em todos os cantos desta casa, que pertence ao professor Vandercy Pugliese. São mais de 3.000 páginas de livros publicados no Brasil e Alemanha e que contestam a história oficial sobre Hitler. O professor mostra também discos e fitas de vídeo originais com os discursos do velho líder nazista. Algumas peças do colecionador são réplicas, como este capacete do exército alemão. Outras são criação do próprio Vandercy, como essas camisetas que ele garante ter vendido 3.000 peças, inclusive para pessoas de outros países. Fanático por Hitler desde a adolescência, Vandercy não se contentou apenas em homenagear seu ídolo com lembranças do passado. Batizou o único filho dele com o nome de Adolf. É um homem que eu tenho a coragem de dizer, eu amo Adolf Hitler. Nada do que os neonazistas brasileiros digam ou façam passa despercebido para este sociólogo. Há 2 anos, Túlio Kahn acompanha os passos desses seguidores de Hitler, que chegaram a estabelecer, inclusive, um comércio internacional em torno de medalhinhas e bandeiras cotadas em dólar. Existem alguns indícios, embora incipientes, de uma maior organização. Por exemplo, a utilização de caixas postais, né, a correspondência com outros grupos do estrangeiro, a troca de material escrito, ou inclusive na forma de videocassetes, viagens de alguns membros do Brasil para o exterior e coisas do gênero. Como representante do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Túlio recebeu uma cópia do dossiê mais recente sobre o antissemitismo internacional. O relatório vem da Universidade de Tel Aviv, Israel. Na parte dedicada à América Latina, o Brasil ganha destaque. Agora, o mundo todo sabe que, para os neonazistas brasileiros, os migrantes nordestinos devem ser tratados como os judeus na Segunda Guerra Mundial. O Rio Grande do Sul é considerado um dos focos de ressurgimento do nazismo no Brasil. Uma prova são as pichações que apareceram em sinagogas e cemitérios israelitas. Livros como este, Holocausto Judeu ou Alemão, de Siegfried Ellwanger Castan, são editados aqui em português e espanhol. O autor já escreveu vários livros sobre o mesmo tema, que eram vendidos nas livrarias de Porto Alegre até a Justiça mandar a Polícia Federal recolher os exemplares. O autor de Holocausto, Sigmund Ellwanger Castan, é também o dono da editora Revisão, que publica este e outros livros nazistas. Castan não está em Porto Alegre, mas na editora que funciona neste prédio só deixam entrar com autorização dele. Agora, aqui no livro está bem claro, se alguém quiser comprar livros nazistas, o endereço é este. Polonês, prisioneiro de campo de concentração durante 5 anos, sobrevivente de Auschwitz. Essas credenciais deram a Ben Abraham a vitória na justiça contra Castan. O escritor, que pretende inverter a história, foi enquadrado nos crimes de injúria, calúnia e difamação por divulgar a tese de que casos como o de Ben não passam de invenção. Para quem esteve frente a frente com Josef Mengele, o anjo da morte, a escalada do neonazismo é a pior notícia dos últimos tempos. Qualquer partido radical, caso de surgimento de um líder como foi Hitler, pode transformar qualquer nação no mundo em qual foi transformada a Alemanha na década de 30.